Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu trago aqui uma banda britânica, desde a primeira leva do chamado Freak Beat, mas eu não vou falar, eu vou falar assim, mas eu não vou focar, melhor dizendo, na fase Freak Beat deles, e sim na fase em que eles começaram a mergulhar na psicodelia. Estou falando do Troggs. Troggs, uma banda que veio ali do sul da Inglaterra, da cidade de Andover, e que se especializou inicialmente ali no chamado Freak Beat, naquele R&B, aquela replicação do R&B, né, ao estilo britânico, mas com doses cavalares de energia. Então, o Troggs é um exemplo perfeito disso, além do Creation também a gente pode falar, mas o Troggs era menos experimental do que o Creation, pelo menos nessa fase. O Creation sempre teve uma pegada mais experimental. E já falei do Creation aqui no canal. Então, o Troggs surgiu ali em 64, mas só em 66 que eles estrearam fonograficamente, ali com o single Lost Girl, que não teve muito impacto, mas o segundo single, esse sim, fez um grande sucesso, chegou até o topo da parada americana, além de que em segundo lugar na parada britânica, que é a imortal Wild Thing. Essa é um clássico absoluto do Freak Beat e que chegou a ficar conhecida mais até por causa do Jimi Hendrix, também para as gerações posteriores ali. Jimi Hendrix que fez uma versão dela ali ao vivo no Festival de Monterrey, lá no México, ali em 67, e foi nesse festival que o Jimi Hendrix deixou de ser apenas uma sensação do underground londrino para tomar o mundo de assalto. A partir dali que ele ficou muito conhecido mundialmente. E pensar que ele nem estava cogitado para participar desse festival. A produção do festival queria os Beatles, mas os Beatles já tinham decidido que não fariam mais shows, eles declinaram o convite, mas o Paul McCartney insistiu muito para que a produção contratasse o Jimi Hendrix Experience. E foi assim um acerto na mosca. Então o Alten, além da versão imortal do Troggs, também tem essa versão ali do Jimi Hendrix no Festival de Monterrey, que é matadora também. Ainda vieram outras canções desse mesmo estilo, como With a Girl Like You e I Can't Control Myself. Essa música bem controversa por causa da letra, que era uma letra considerada pervertida para a sociedade da época. E depois vieram os dois primeiros álbuns, o From Nowhere e o Troglodyte, também aí nesse estilo Freak Beat, porém no final de 67, mais ou menos a partir do segundo semestre de 67, eles começaram a dar uma suavizada no som e começaram a mergulhar mais na psicodelia que estava muito em voga. E o resultado foi o terceiro álbum deles, que é o que eu vou falar aqui, que é o Cellophane. Essa versão aqui, a gente tem dois álbuns em um. Temos aqui o Cellophane, de 67, e o Mixed Bag, de 68. Cellophane, 67. Mixed Bag, 68. Então, um pouco até antes do lançamento do Cellophane, eles lançaram um single que também chegou a fazer bastante sucesso. Se não me engano, chegou acho que ao 7º lugar na parada americana e no 5º na britânica. Que também é uma gema límpida da música britânica. Uma balada, coisa que eles ainda não tinham mostrado com toda a força como eles eram capazes de fazer uma balada excelente, que é Love is All Around. Essa música também é simplesmente perfeita. E teve covers também ao longo do tempo ali. O R.E.M. cantava muito essa música ao vivo, eu vou falar do R.E.M. um pouco mais pra frente também. E principalmente aquela cover que ficou mais conhecida no meio da década de 90, daquela cover que eu acho brega, xaroposa demais, do Wet, 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 mas que fez sucesso. E infelizmente não trouxe naquela época a versão original do Troggs, acabou não sendo redescoberta pela geração X. Então, agora vamos falar do Cellophane, do terceiro álbum.
Aqui a gente já tem músicas mais variadas, mais versáteis, e o que eu acho legal é que todos os integrantes compõem. Então, quem eram os integrantes do Troggs, então? O inimitável vocalista Reg Presley, que apesar da sua técnica limitada, para dizer o mínimo, ele tinha uma vivacidade e um jeito todo especial de dar vida às canções que compensa qualquer deficiência vocal. Ainda temos o guitarrista Chris Britton, o baixista Pete Staples e o baterista Ronnie Bond. O Reg Presley e o Ronnie Bond eram amigos de infância e eles que fundaram os Troggs. Depois que acabou entrando, por umas mudanças de formação, acabaram entrando o Chris Britton e o Pete Staples. Mas desde o primeiro single até o final da década de 60 foi essa a formação do Troggs. Eles não gravaram nada antes do Pete Staples e do Chris Britton entrarem. Então temos aqui algumas faixas de pop, aquele pop psicodélico, estilo Monkees, como o Little Red Donkey. Temos algumas baladas, até de um tema aqui que chama Butterflies and Bees, que é do Chris Britton, do guitarrista, que tem até um toque latino. E temos músicas que lembram mais o passado do Troggs, passado mais, assim, com canções mais desafiadoras e ameaçadoras, como é o caso de All of the Time, 17, mais baladas ainda como It's Snowing, que tem até cordas também. Love Is All Around já tinha, mas It's Snowing era mais evidente ainda. E músicas bem psicodélicas mesmo, estilo 13th Floor Elevators pra cima, como é o caso de When Will the Rain Come e especialmente My Lady. My Lady é outra joia da coroa aqui, que está nesse disco aqui, outra excelente composição do Reg Presley. Também é uma música mais quebrada, assim, mais maluca, que eu adoro. E o álbum encerra com Love Is All Around, aqui, também composto pelo Reg Presley, mostrando que a versatilidade dele como compositor. Só que a partir daí o Troggs começou a ver sua popularidade decair, depois do lançamento do single Love Is All Around. Esse Cellophane aqui não chegou a entrar nas paradas nem britânicas nem americanas. E o álbum seguinte, menos ainda, que é o Mixed Bag, que está aqui. O título não poderia ser mais adequado. Mixed Bag seria colcha de retalhos, uma bagunça, tudo misturado, porque aqui a gente tem 12 canções nesse álbum, sendo que 8 tinham sido lançadas como single, naquele mesmo ano de 1968. E 4 canções inéditas, na verdade 3,5, né? Então aqui a gente vai ter também canções indo mais para o pop psicodélico, ou de psicodelia mais forte mesmo, como é o caso de We Waited for Someone. Little Girl chega a me lembrar o Kaleidoscope britânico, aqui. Purple Shades e Heads or Tails, também mais na veia psicodélica. E temos aqui também Off the Record. Temos aqui são 8, das 12 canções, 8 fizeram parte dos singles de 68 e 4 inéditas. Essas 4 inéditas tem, como eu falei, Purple Shades e Heads or Tails, que investem mais na psicodelia. E temos aqui We Waited for Someone também, e temos Off the Record. Off the Record, na verdade, por isso que eu falei que eram 3 canções e meia, porque nem é uma canção aqui, mostra mais eles brincando no estúdio do que qualquer outra coisa. Pelo menos dá para ver que as sessões de gravação deles deviam ser bem divertidas. E com isso, depois, a partir disso, o Troggs começou a ficar cada vez com mais lançamentos esporádicos, lançaram singles aí durante a primeira metade da década de 70, mas não veio nenhum álbum mesmo, só em 75 que veio. E já na virada da década de 60 para a década de 70, houve aí uma mudança na formação, saíram o baixista Pete Staples e o guitarrista Chris Britton, e daí veio o baixista Tony Murray e o guitarrista Richard Moore. E o Troggs é uma banda que oficialmente nunca se separou, mas começou a ter lançamentos cada vez mais esporádicos. Na década de 80, se não me engano, e 90 teve 2 lançamentos por década, nessas décadas. E sofreu aí um duro baque quando o primeiro Ronnie Bond morreu em 92.
Depois o Red Presley, meio líder do grupo ali, morreu em 2013. Mas o Troggs até hoje continua nativo, se bem que da formação original só tá o Chris Britton, da formação clássica ali do Troggs. Só tá o Chris Britton e ele só participa de eventos assim comemorativos, não faz shows corriqueiros aí no caso. Então, o Troggs hoje, na maior parte do tempo, sobrevive sem nenhum membro original. Então, nem sei se dá pra chamar de Troggs, mas em todo caso, é uma banda que nunca se separou oficialmente. E eu tinha falado do R.E.M., né? Tava esquecendo. O R.E.M. fez o 3/4 da banda, né? Sem o Michael Stipe, mas com o guitarrista Peter Buck, o baixista e tecladista Mike Mills e o baterista Bill Berry. Eles colaboraram com a banda, com o Troggs. E foi lançado um disco em 92 chamado Athens and Andover, o nome das cidades natais das duas bandas ali. E que deu meio que o pessoal ficou um pouco mais interessado ali naquela banda, já que o R.E.M. endossava o som do Troggs. Então teve um breve reconhecimento aí por parte do pessoal mais novo, mas que infelizmente não durou muito. Já na época do Wet, 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 lá eles já estavam meio que esquecidos, injustamente, diga-se de passagem. Eu já falei pra vocês que eu detesto aquela versão de Love Is All Around do Wet, 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 mas reforço aqui porque nunca é demais. Então, o Troggs, como eu falei, eles merecem ser mais reconhecidos, não apenas como aquela banda de freak beat maníaco, mas eles são mais diversos. Ele tem aqui essa fase psicodélica, entre aspas, aqui do The Troggs, vale muito a pena conhecer. Aqui o Cellophane, que é considerado o melhor álbum deles. E eu concordo com esse consenso. E lembro a todos vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!